Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Vivi Siqueira. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre uma tese que eu escrevi para a universidade, de psicodinâmica, a relação entre mecanismos de defesa e identidade de gênero. Quero tentar explicar para vocês como é a visão da psicologia dinâmica sobre a identidade de gênero, diferenciando inclusive o que é gênero do que é sexualidade, ok? Então, em resumo, a gente está no século que mais exige conhecimento sobre a questão da identidade de gênero, e a velocidade das mudanças no mundo faz parte de uma geração proibida para uma geração livre e empoderada. Poder esse que, na ausência de conhecimento, poderia se transformar em desconforto. Embora hoje vivamos em um mundo cheio de liberdade e nos encontramos na geração de doenças mentais, ansiedade e depressão, esse trabalho pretende mostrar o que é identidade de gênero, quais são os mecanismos de defesa e quais seriam suas relações na visão da psicologia dinâmica, dentro de um contexto científico também, possíveis transtornos que possam emergir deste processo. Tá? Eu quero dizer aqui é que hoje nós estamos na geração que mais pode escolher, inclusive, o gênero que decide por ser. Então, essa liberdade cria também muita confusão, e a gente acaba que enxerga muita gente em sofrimento, inclusive desenvolvendo doenças mentais, que nós vamos falar sobre elas, nessa decisão sobre a discussão dos gêneros, tá? Eu quero deixar claro que esse trabalho que eu estou apresentando aqui, ele foi feito em italiano, a tradução foi feita automática para o português, então, algumas palavras que vocês pegaram no PDF, elas não estão compatíveis com o dizer português, tá? Porque eu não tive tempo suficiente hábil, é um trabalho longo, para refazer ele na língua portuguesa. Porém, ele tem ali as informações necessárias. A outra coisa é que a premissa principal desse trabalho não é gerar confusão, muito menos discursos e muito menos problemas com relação ao pensamento de vocês. Eu quero só abrir a fonte de conhecimento através de teorias que não são minhas para uma reflexão sobre o tema. Jamais o intuito seria criar qualquer tipo de desconforto ou polêmica sobre um tema que é tão delicado quanto esse, ok? Então, o abstrato seria que na história da psicanálise, muitos autores falam em suas obras das diferenças entre os sexos e as suas dinâmicas mentais. Mesmo sendo seres individuais, temos uma forma e uma energia que tem correlação com a nossa sexualidade. E a parte importante é começar a entender a diferença entre o sexo, identidade de gênero e as suas esferas mais complexas que levam, inclusive, a doenças e anormalidades. O que é a normalidade? É algo que foge da norma, tá? Então, norma é aquilo que a gente pega numa pesquisa científica numa sociedade e vê que aparece sempre naquele modelo. O normal de tal ano a tal ano na evolução da idade, né? Vamos supor, uma criança de 1 a 2 anos, ela começa a desenvolver o caminhar, né? O domínio sobre o capo, que nós chamamos de domínio sobre a coluna. Quando ela sai da normalidade, ela está num processo de anormalidade, ok? Só para criar esses conceitos em vocês. Após esse raciocínio, passaremos a ver a forma como interage todos esses conceitos com o mecanismo de defesa, que é uma teoria freudiana, Ana Freud depois veio a consagrá-la, e o que as participações especiais têm no processo mental dos indivíduos e as consequências, demonstrando alguns estudos feitos sobre o tema, que é tão interessante e atual, tá? Eu não devo ler todo esse trabalho para vocês, porque são 16 páginas escritas, e isso delonga um pouco o tema, mas quero abrir a curiosidade para vocês de pontos importantes. Definição de gênero e sexo. Na sociedade, todo desenvolvimento é uma figura que tem correlação com a sua identidade. Pode ser nativo, imigrante, mãe, tia e tantos outros tipos e características. Quando a gente fala de identidade, a gente está falando do que se relaciona com a nossa essência, ou seja, com o que a gente se identifica, caracterizando a nossa personalidade, a nossa imagem perante a sociedade em que estamos sendo inseridos. Se somos homens, mulheres, já na infância começamos a entender e nos sentimos obrigados a definir isso como real. A construção dos gêneros assume significados específicos envolvendo aspectos psicológicos e sociais. A percepção do indivíduo sobre si mesmo, o papel que desempenha na sociedade, as expectativas que os outros têm dele. Para identificar esses complexos de fatores, a ciência humana utiliza o termo gênero, podendo defini-lo como a forma pela qual a sociedade representa as diferenças entre masculino e feminino, associando homens e mulheres a diferentes prerrogativas e tarefas. Em vez disso, sexo é o termo que é usado para designar as características biológicas que distinguem machos e fêmeas.
A ciência nos ensina que este dado, como outros que nos caracterizam, é determinado pelos genes, ou seja, por aquelas partículas dos cromossomos que carregam traços hereditários. Em particular, se o 23º par de cromossomo for do tipo XY, durante a gestação, o embrião vai começar a produzir um determinado hormônio, que é a testosterona, e o futuro indivíduo vai adventar, né, vai se tornar um sexo masculino. Se for tipo XX, características hormonais são diferentes, e o recém-nascido terá, então, o sexo feminino, pelo tipo de produção de hormônio que o genes XX vai produzir. Ao nascer, o sexo é determinado com base em um dado muito específico, ou seja, a conformação da genitália externa, né? Com o crescimento, particularmente com o desenvolvimento puberal, as diferenças entre homens e mulheres são definidas com mais precisão ainda. Na verdade, não são apenas as características físicas presentes no nascimento que pensamos quando definimos uma pessoa como homem ou mulher e interagimos com ela. Podem perceber isso lendo essas palavras da Jan Morris, que é uma escritora e jornalista britânica transexual, nascida biologicamente masculina em 1926 e que se submeteu a uma cirurgia de mudança de sexo aos 40 anos. Parece-me que não há, a frase dela, né, a palavra dela é, parece-me que não há nenhum aspecto da existência, nenhuma hora do dia, nenhum contato, nenhuma condição, nenhuma resposta que não seja diferente para homem e mulher. O tom de voz que assumi agora, a mesma posição do corpo da pessoa mais próxima de mim, o ambiente quando entro numa sala ou sento à mesa de um restaurante, sublinha a minha mudança de condição. E se as respostas dos outros mudam, eu também mudo. Quanto mais eu sou tratada como mulher, mais eu me torno mulher. Em nosso dia a dia, tendemos a nos relacionar de forma diferente com as pessoas de acordo com com seu gênero. Ao mesmo tempo, esperamos que elas se comportem de forma diferente de acordo com o gênero. Por exemplo, em um restaurante, o garçom se oferece para abrir a sua garrafa, brinca com seu guardanapo e espera que essa pessoa sorria ou faça um comentário frívolo. Comportamentos que ele nunca teria assumido em relação a ela, né, a essa mulher, quando era biologicamente um homem, diz ela, né? Apesar disso, homens e mulheres conformam-se às expectativas que os outros têm deles, moldando seus comportamentos dentro de suas práticas relacionais cotidianas. Esse complexo de pressuposto e expectativas remete ao que chamamos de gênero conforme, definido pela antropóloga americana Gayle Hubrin, nascida em 1949. Aquele conjunto de processos, adaptações, modos de comportamentos e relações com os quais toda a sociedade transforma a sexualidade biológica em produto da atividade humana e organiza, a partir desses processos, a divisão de tarefas entre homens e mulheres, diferenciando-se uns com os outros. Então, a construção social e a conexão do gênero. Durante muito tempo, na cultura ocidental, pensou-se que as diferenças do gênero simplesmente refletiam a diferença biológica ou natural entre os sexos. O filósofo grego Aristóteles, por exemplo, ele acreditava que a posição social subordinada das mulheres na sociedade refletia a peculiaridade de sua alma racional, que elas possuem em pé de igualdade com os homens, mas sem autoridade. Séculos depois, o psicanalista Freud identificou a conformação anatômica feminina como uma chave importante para a compreensão da personalidade da mulher, marcada pelo que chamou de inveja do pênis. Uma consequência frequente dessa atitude tem sido a absolutização do gênero, ou seja, a crença de que características psicossociais atribuídas a homens e mulheres são um dado definido e irrevogável. Um indicador disso também são os chamados estereótipos de gêneros, ou seja, as representações sociais difundidas dos traços psicológicos e comportamentais, considerados típicos dos homens e das mulheres. Então, por exemplo, vocês, quando pensam no homem, vocês têm umas características específicas que o homem faz. O homem ele não vai sentar com a perna cruzada, ele não vai usar uma saia, ele não vai falar com uma voz mais delicada. Enfim, existem estereótipos colegados, né, ligados à função, ao que o ser humano enxerga como sendo o gênero masculino ou homem, o gênero feminino, tá? A mulher, você espera que se ela tiver com uma saia, ela se comporte, que ela não fale alto, enfim, tem alguns estereótipos específicos, né, que a gente coloca para essas representações. A opinião comum é geralmente levada a acreditar que as mulheres são mais doces, menos agressivas, mais dispostas a cuidar dos outros, das pessoas à sua volta. Elas também são consideradas viciadas e ávidas por proteção, mais dedicadas a cuidar de sua aparência física do que os homens. Os homens, por outro lado, são percebidos como independentes, ativos, orientados para a carreira e autorrealizadores. Eles também são considerados mais lógicos e racionais, enquanto as mulheres seriam mais intuitivas. Atitudes e expressões que se encaixam sempre
simplesmente nos estereótipos de gênero são definidos como machistas. E expressões que se encaixam, ah, por exemplo, zombar de um menino por ser emotivo, ou dizer que a mulher não é boa no volante de um carro. Dessas considerações surgem algumas questões. Os estereótipos de gêneros descrevem ainda que, esquematicamente, qualidades que realmente pertencem a homens e mulheres ou prescrevem modelos aos quais podemos adaptar sua conduta em relação ao gênero a que pertencem. É possível pensar que, diante de diferentes expectativas sociais, homens e mulheres manifestem traços psicológicos e comportamentos de outra natureza? É uma resposta possível, veio já nos anos 30 do século XX, da antropóloga. Em 1931, aliás, a antropóloga americana Margaret Mead, ela empreendeu uma interessante pesquisa entre os povos tribais da Nova Guiné, os Arapesh, o Mundugumor, e os Taxambuli. Eu não sei escrever, falar esse nome direito, tá, gente? Mas os estudiosos observaram que entre os Arapesh, a população serrana de natureza pacífica, dedicada principalmente à horticultura e à pecuária, homens e mulheres manifestavam comportamentos tradicionalmente considerados femininos, eram afetuosos, tranquilos e ambos cuidavam de seus descendentes desde o primeiro dia de vida. As coisas eram diferentes entre os Mundugumor, que são animados por sentimentos de hostilidade, desconfiança, até mesmo dentro do núcleo familiar. Os pais tratavam seus filhos com muita dureza, e mesmo as mães mostravam um temperamento agressivo ao nosso olhar tipicamente masculino. As conclusões de Meg podem ser resumidas da seguinte forma: masculinidade e feminilidade não expressam temperamentos congênitos, mas são construções, principalmente culturais, a partir de um dado biológico, empiricamente observável, a diversidade anatômica. O que a gente também pode descrever é que o hormônio de testosterona, se ele está muito alto no corpo, ele dá agressividade, né? Ele é da caça, ele é um hormônio para caçar. Então, ele vai dar mais apetite, né, sexual, ele vai dar mais agressividade, mais força, né, na musculatura. Portanto, já que o genes ele vem com o XY na genética, né, no cromossomo, naturalmente produzindo mais testosterona, a gente vai ter características que são ligadas ao masculino, por conta até, inclusive, de comportamentos que são atrelados à quantidade de hormônio. Uma mulher que está repondo testosterona, a tendência é que ela fique mais irritada, que ela fique mais ativa sexualmente, que ela fique mais determinada, focada, esforçada, né, mais ativa. Consequentemente, ela vai ter um comportamento mais masculino, inclusive crescimento de pelos, por exemplo, né, que são específicos da proteção da pele, tá? Do modelo freudiano à modernidade. Um bom ponto de partida é a teoria freudiana do desenvolvimento psicossocial, na qual a descrição da sexualidade feminina está centrada na noção da inveja do pênis. Eu vou falar sobre essa teoria. É importante na representação do corpo da mulher em termos de privação em relação do homem. O Freud ele dava muita atenção para o sexo masculino. A maior parte das literaturas dele são voltadas ao sexo masculino, ao complexo de Édipo, tanto que o complexo de Electra vem depois, né, de outros estudiosos. Então, ele falava muito da inveja da mulher, do pênis do homem, que inclusive gerava esse complexo de elétrica, que é a mulher tentar vencer o pai, né? Ela lutar contra o pai. E, portanto, na representação do corpo da mulher em termos de privação em relação ao homem, ou seja, eu sou menos que o homem porque eu não tenho aquilo, né? Mais ou menos assim que ele entendia. No ensaio Speculum, dell'altro in qua donna, a psicanalista e filósofa francesa Luce Iragaria, Iragaria, é isso mesmo. No ensaio Spectrum, afirma que a psicanálise, herdeira da tradição do pensamento ocidental, concebeu a alteridade da mulher como simples negação, falta ou ausência. Segundo a estudiosa, a representação freudiana do corpo e da sexualidade feminina traduz a incapacidade de pensar a mulher pelo que ela é em si mesma, ou seja, independente da perspectiva masculina e de seu desejo egoísta de aprender por meio dela. A confirmação de sua condição de superioridade. A palavra espéculo literalmente indica um instrumento óptico usado para exames ginecológicos, representa justamente a mulher vista de dentro, do ponto de vista de uma identidade sexual e social que os homens tendem a ignorar. Uma releitura da teoria freudiana do desenvolvimento psicossocial, psicossexual, também pode ser encontrada na socióloga americana Nancy Sheridan. E ela, comparada a Freud, a estudiosa concentra sua atenção na fase de pré-edípcio, né, edípica, que é o desenvolvimento infantil, na qual a organização tradicional da vida familiar geralmente é a mãe que cuida dos jovens. Nesse período, meninos e meninas vivem uma relação muito intensa com a figura materna,
Mas depois os caminhos entre os dois genes divergem, pois a menina e o autorreconhecimento se dá continuidade com a figura materna. Eu sou como você, sou mulher, sou igual à minha mãe. E no menino passa por um desempreendimento. Eu não sou como você, eu não sou uma mulher, eu não sou igual à minha mãe. Destinada a ser completada mais tarde através da identificação com o pai. A partir desse vínculo primário, segundo Chodorov, nasce e se mantém a vocação da menina para a maternidade, mas também se reproduz a função materna da mulher, fundamento da secular divisão de papéis entre os gêneros, e, portanto, a sociedade dominada pelos homens. Segundo a Nancy Chodorow, a superação dessa situação de desigualdade exige, portanto, uma reorganização do cuidado parental, em que o cuidado dos filhos envolva mãe e pai igualmente. Qualquer estratégia que vise libertar as crianças do constrangimento de uma organização social discriminatória de gêneros deve levar em conta a necessidade de uma reorganização radical do cuidado dos filhos, onde a atenção primária é compartilhada igualmente por homens e mulheres. Né? Ela fala, a Nancy Chodorow, ela fala sobre a função materna, a psicanálise e a sociologia do papel materno, é um livro, tá? Superando a expectativa de Kohlberg. Kohlberg é uma autora que foi a primeira a falar sobre o feminismo na psicanálise ou na psicologia dinâmica, né? Então, a psicóloga americana Carol Gilligan, ela é autora do ensaio Com Voz de Mulher, em 1982, e ela confronta Kohlberg. Segundo a Gilligan, a reconstrução da Kohlberg do desenvolvimento moral de crianças e adolescentes não prende a característica específica da sensibilidade moral feminina, orientada para relações interpessoais, e não para as normas, para o valor e para o cuidado, no sentido de cuidar, e não para a justiça, que é o valor dominante na ética tradicional. Por exemplo, ao submeter meninas e mulheres jovens ao chamado dilema de Heinz, a autora fictícia, a história fictícia de um homem que não tem dinheiro para tratar sua esposa, gravemente doente, e decide roubar remédios da farmácia. Gilligan observa, porque isso aqui foi um estudo científico, tá? O dilema de Heinz é um estudo científico da psicodinâmica, muito interessante. Quem tiver curiosidade, está escrito ele sobre isso na minha tese, e é legal vocês terem conhecimento sobre ele. Gilligan observa que eles tendem a adotar uma posição mais matizada do que os seus pares homens. Eles evitam fazer julgamento categórico sobre Heinz. Ele fez bem, ele estava errado, e enfatizar a oportunidade de encontrar com ferramentas do diálogo e do conforto uma mediação entre a razão de Heinz e os farmacêuticos, né, que ele roubou. Analisar toda a situação em termos relacionais, enfatizando, por um lado, a incapacidade do farmacêutico de ouvir e compreender as razões de raiz, por outro lado, e a necessidade e a solução do problema de não criar fraturas ou mal-entendimentos entre os dois cônjuges. Colocam, portanto, o julgamento moral em uma perspectiva na qual a oposição abstrata e princípios é substituído com a formação ou comunicação interpessoal, é a função de proteção da relação dos afetos. A tal observação, no entanto, não pretende repropor ou corroborar com o estereótipo da mulher como modelo de gentileza, altruísmo e sensibilidade sobre a psicologia dos gêneros. Pesquisas e estudos no campo da ciência humana têm contribuído para questionar o próprio conceito de gênero. Falamos da desconstrução do gênero, na verdade, para indicar a decomposição dessa noção em uma pluralidade de perspectivas capazes de relativar seu significado, desconstrução do gênero e decomposição. Constatar a ética do cuidado com a ética da justiça envolve, segundo Gilligan, repensar a experiência moral de todos os indivíduos, reavaliar aqueles valores, independentes dos gêneros, que sempre pertenceram à dimensão da mulher ou da solidariedade, da capacidade de se relacionar com os outros. Confinada pela sociedade patriarcal ao universo feminino, elas podem se tornar alicerces em uma ética universal. E aí eu cito alguns textos mais recentes sobre esse tema, tá? E aí eu entro na questão do mecanismo de defesa segundo Freud e Ana Freud. Bom, como vocês já sabem, né, eles são a nossa resposta para o mundo externo e interno. São dinâmicos, são acelerados, entram em ação para fazer o indivíduo suportar o sofrimento. Eles fazem parte da nossa individualidade e descrevem como nós nos relacionamos com o mundo. Eles são resultados de vários fatores, incluindo condicionamentos culturais, hereditários, relacionais, sendo todos os fatores vivenciais das nossas experiências pregressas. Foi mencionado pela primeira vez em 1921 por Freud, embora no processo de análise de Ana, Freud já descreva a dificuldade de trabalhar com a paciente Ana O, que é a primeira paciente de Freud, por conta da resistência que ele observava na sessão de terapia, que ela evitava o contato com o conteúdo mental para não sofrer.
Isso muita gente faz em terapia, entra em terapia e não quer contato com o sofrimento, não quer contato com o conteúdo mental que gera sofrimento, como um mecanismo de defesa para suportar o sofrimento, acreditando que entrar em contato com isso vai gerar um desconforto tão grande ao ponto de levar à morte, né? O cérebro humano, quando ele entra em sofrimento, ele acredita que ele tem que se adaptar ou vai morrer. Então, ele não tem essa capacidade de selecionar o que mata e o que não mata. Então, ele, quando vê o sofrimento, acredita logo que está em processo de morte, né? Aí eu vou citar para vocês todos os mecanismos de defesa aqui, como eles foram criados por Ana Freud, quer dizer, foram criados por Freud, depois eles foram reformulados por Ana Freud, quais são eles e como eles trabalham, tá? Vou citar alguns para vocês, por exemplo, a projeção, que há uma falta de fronteira entre o eu e o mundo externo. O mecanismo consiste em considerar algo interno como vindo de fora. A introjeção, que é complementar a projeção, a introjeção considera que algo que pertence ao mundo exterior vem do interno, tá? Um exemplo de introjeção é: eu odeio o jeito do meu pai falar, e eu acabo introjetando esse jeito e falo igual a ele, sem nem perceber que eu estou falando igual a ele. Um exemplo de projeção é quando eu olho no outro movimentos e comportamentos do outro e eu acabo não olhando para mim, entendendo que aquilo ali muitas vezes nem é o que eu estou vendo. Às vezes eu acho que o meu marido fala grosso comigo igual meu pai, quando na verdade ele não está falando grosseiramente, mas como eu tenho dentro de mim que qualquer palavra no tom X ou Y é grosseira, eu acabo dando a ideia de que ele está sendo sempre grosseiro, tá? Então, são coisas que são projeções minhas e não são da realidade, são fantasias que eu gero para evitar qualquer tipo de sofrimento, né? A dinâmica entre o mecanismo de defesa e a identidade do gênero. Essa parte é a parte que é a parte 5, eu convido vocês a lerem com muita atenção, tá? A Lucy Irigaray, isso mesmo. É filósofa e psicanalista e argumenta que a estrutura da feminilidade e da melancolia tem coincidências. A Júlia Kristeva, que é outra psicanalista, no ensaio de maternidade em Giovanni Belli, que é Jovens Belos, no volume do Sol Negro, Depressão e Melancolia, identifica a maternidade com melancolia. Raras são as tentativas de compreender a negação e preservação melancólica da homossexualidade na produção do gênero no marco da heterossexualidade. O Freud identifica o mecanismo de melancolia como essencial para a formação do ego e do caráter, mas faz apenas uma alusão à centralidade da melancolia no gênero. Em O Ego e o Id, de 1923, ele raciocina sobre a estrutura do luto como estrutura incipiente da formação do ego, tese cujos traços podem ser encontrados no ensaio do luto e melancolia. O Freud argumenta que, na experiência da perda de um outro ser amado, disse que o ego incorpora esse outro à própria estrutura do ego. Então, ó, gente, prestem bastante atenção nisso, tá? Ele argumenta que na experiência da perda do outro ser amado, e quando eu falo perda, pode ser só a não presença do indivíduo. Então, vamos pensar que a pessoa não teve o pai presente, né? Então, vamos pensar nesse jeito, ok? Freud argumenta que na experiência da perda do outro ser amado, diz que o ego incorpora esse outro à própria estrutura do ego, assumindo atributos do outro e acolhendo o outro por meio de atos mágicos de imitação. Então, a gente imita aquilo que faltou para a gente, em teoria. Ele trabalha o luto assumindo atributos do outro e acolhendo o outro por meio de atos mágicos de imitação. A perda do outro que se deseja e ama é superada por meios de um ato específico de identificação, que busca acolher esse outro dentro da nossa própria estrutura do eu. Ao se refugiar no ego, o amor escapa, assim, da dissolução, ou seja, eu evito de que eu enlouqueça por não ter aquilo, né? E essa identificação não é meramente momentânea ou ocasional, mas ela se torna uma nova estrutura de identidade. Na verdade, o outro passa a fazer parte do ego através da internalização permanente dos seus atributos. Então, aquele que faltou, eu me torno com muitas características e atributos daquele que faltou, para que eu tenha um pouquinho daquele que faltou dentro de mim e eu não sinta tanta falta. Seria mais ou menos assim que ele atribui, tá? Que chama-se identificação e internalização. Nos casos em que uma relação ambivalente é dividida pela perda, essa ambivalência é internalizada como uma predisposição autocrítica ou autodegradante, em que o papel do outro passa a ser ocupado e dirigido pelo próprio ego. A identificação narcísica com o objetivo, então, de transforma em um substituto para o investimento amoroso, o resultado disso é que
Apesar do conflito com a pessoa amada, você não precisa abandonar o relacionamento amoroso. E, posteriormente, Freud esclarece que o processo de internalização e aceitação dos amores perdidos é crucial para a formação do ego e sua escolha do objeto. Em O Ego e Id, o Freud refere-se ao processo de internalização descrito em Luto e Melancolia e observa: conseguimos elucidar o sofrimento doloroso da melancolia, supondo que aquele que é afetado, um objeto perdido, volta a surgir no ego, ou seja, que um investimento de objeto é substituído por uma identificação. Então, se eu perdi a minha mãe, ou perdi o carinho da minha mãe, ou minha mãe não esteve presente, a tendência é que eu me torne um pouco ela, para que eu crie dentro das minhas estruturas do ego uma identificação me permita tê-la dentro de mim, tá? Tê-la próximo a mim. E isso pode acontecer na identidade dos gêneros, porque, por exemplo, se eu não tive a minha mãe e eu acabo desenvolvendo hábitos ou atitudes femininas dentro de mim, para que um homem atribua referências sobre o gênero dentro de mim. Então, eu sou um homem, por exemplo, e não tive a presença da minha mãe, eu desenvolvo características da minha mãe dentro de mim, inclusive o feminino, para que eu possa ter ela, né? Manter a presença. Gente, isso tudo são hipóteses, ok? Eu não quero que ninguém que tenha uma pessoa de identidade de gênero dentro de casa se classifique sendo. Eu estou passando hipóteses, ok? Todo estudo científico é baseado em hipóteses e não em certeza, tá? Então, essas são as hipóteses que eu estou apresentando para vocês. Vamos lá. O Freud refere ao processo, objeto identificado. Naquela época, no entanto, ainda não sabíamos todo o significado desse processo e não sabíamos o quão frequente e típico ele é. Posteriormente, entendemos que tal substituição contribui em grande medida para a configuração do ego, contribuindo de forma essencial para a produção do que eu denomino meu caráter. Mas no restante, esse capítulo dedicado ao ego e superego, não apenas o caráter é descrito, mas também a aquisição de uma identidade de gênero. Ao argumentar que talvez essa identificação seja a única que permite o id renunciar aos seus objetos, o Freud hipotetiza que a estratégia de internalização à melancolia não se opõe ao trabalho do luto, mas que pode ser a única maneira do ego sobreviver à perda dos seus laços emocionais fundamentais com o outro. Então, quando eu percebo que eu não tenho um laço emocional com a minha mãe, um laço emocional com meu pai, a criança, ela não tem condição de trabalhar. Então, como mecanismo de defesa, ela gera identificação para vencer a melancolia e o luto por não haver, tá? E isso pode ser que ele tenha perdido o pai ou a mãe, sido abandonado, como também pode ser que o pai e a mãe sejam presentes fisicamente, mas não tenham nenhum tipo de vínculo emocional. Freud prossegue dizendo que o caráter do ego é um sedimento de investimento em objetos abandonados, contendo em si a história de tais escolhas desses objetos. O processo de internalização dos amores perdidos toca, então, na formação do gênero, quando fica claro que o tabu do incesto tem a função, entre outras, de inaugurar para o ego a perda do objeto de amor e que o ego se recupera da perda através da internalização do objeto de desejo, submetido ao tabu. No caso de uma união heterossexual que é proibida, é o objeto que é negado, não o modo de desejo, de modo que esse desejo é desviado daquele para outros objetos do sexo oposto. Mas no caso de uma união homossexual proibida, fica claro que tanto o desejo quanto o objeto implicam renúncia, ficando sujeito às estratégias de internalizar a melancolia. Por isso, o menino toma posse do pai por identificação, e o Freud hipotetiza que na primeira fase da identificação do menino com o pai, isso se dá sem o investimento do objeto preliminar, ou seja, a identificação não é consequência de um amor perdido ou proibido do filho pelo pai. No entanto, mais tarde, o Freud postula a bissexualidade primária como um fator complicador no processo de formação do gênero e caráter. Se alguém postula uma série bissexual de predisposições libidinais, então não há razão para negar um amor sexual original do filho pelo pai. Ainda assim, Freud nega. Mas o menino desenvolve o investimento primário na mãe e o Freud observa que a bissexualidade aparece, nesse caso, no comportamento masculino e feminino, com que o menino tenta seduzir a mãe. Embora Freud introduza o complexo de Édipo para explicar por que a criança deve repudiar a sua mãe e adotar uma atitude ambivalente em relação ao pai, ele observa que também pode ser que a ambivalência observada nas relações com os pais deva certamente ser atribuída à bissexualidade, em vez de se desenvolver, como argumentei agora, da identificação pela rivalidade. Essa ambivalência foi condicionada, segundo Freud, às duas opções sexuais, significando que a criança deveria escolher não apenas entre duas escolhas do objeto, mas também entre duas predisposições sexuais masculinas e femininas.
Aqui o Freud explica que quando a gente nasce, todos nós somos bissexuais porque temos um amor voltado ao pai e à mãe, ou deveríamos ter, igual. Então, nós não nascemos seres sexuais e desenvolvendo libido por um deles. A gente nasce com essa pureza, né, natural, biológica, sem saber. E esse desenvolvimento da sexualidade se deve acontecer da puberdade para frente, que são as mudanças hormonais. Antes disso, é loucura, é besteira falar sobre sexualidade com crianças. Eles ainda não têm formação mental que possa caracterizar o desenvolvimento. E o que vai fazer a escolha do gênero sexual dessas pessoas está muito atrelado a como esse pai e como essa mãe criaram esses filhos, como é que eles disseram dentro da casa culturalmente o que se vai como certo, o que se vai como errado. E isso ajuda na formação desse indivíduo, dessa criança, ok? Então, na cabeça dele, a gente tem essa bissexualidade quando nasce, e isso vai se desenvolver ao longo de vários registros e confirmações sociais, inclusive, tá? O fato de a criança comumente optar pela predisposição heterossexual seria, portanto, o resultado não do medo do pai à castração, mas do medo da castração, ou seja, do medo da feminização que nas culturas heterossexuais estão associados à homossexualidade masculina. Então, o homem ele vai se tornar heterossexual porque ele tem medo de ser chamado de mulher, tem medo porque socialmente aquilo é visto como hormônio dentro da cultura onde ele está crescendo. Está associada à homossexualidade masculina. Na verdade, não é o desejo heterossexual pela mãe que deve ser punido, negado e sublimado em primeira instância, mas é o investimento homossexual que deve ser subordinado a uma heterossexualidade culturalmente sancionada. De fato, se a bissexualidade primária e não a cena edípica da rivalidade produz o repúdio da feminilidade pela criança e sua ambivalência em relação ao pai, então a primazia do investimento materno torna-se cada vez mais suspeita e, consequentemente, a heterossexualidade primária do objeto de investimento da criança. Independente do motivo da criança repudiar a mãe, construímos o pai punidor como rival ou como objeto de desejo que proíbe, tal, o repúdio torna-se um momento fundamental que Freud define como consolidação do gênero. Então, esse repudiar da mãe para passar a ter o amor pelo pai, que é o complexo de Édipo, né? É quando o menino deixa de ter o amor pela figura materna e passa a ter o amor pela figura masculina e imitar esse homem, querer ser igual a esse homem, e também só vai acontecer admirar esse homem. Então, pensa assim, é um homem dentro de casa que só bate na mãe, xinga a mãe. Como é que ele vai se tornar, nesse complexo de Édipo, parecido com um pai que ele odeia? Ou tendo referência, ou parecido, ou admirando, né? Criando, e isso vai acontecer de 3 a 6 anos de idade. Então, pensa que se ele vê dentro de casa briga, o pai xinga a mãe, grita com a mãe, bate na mãe, é mal e irrespeitoso, faz a mãe sofrer, ou a mãe gera muito sofrimento com relação ao comportamento do pai, como que essa pessoa vai ser ou vai se tornar esse pai? Muito difícil, entendeu? Então, ao perder a mãe como objeto de desejo, a criança internaliza a perda, identificando-se com ela e desloca o seu apego heterossexual, caso em que fortalece o seu apego ao pai, e isso consolida a sua masculinidade. Como sugere a metáfora da consolidação, claramente, partes e pedaços da masculinidade se encontram dentro da passagem psíquica. E predisposições tendenciais, propósitos sexuais, mas estão dispersos e desorganizados, deixando-os livres justamente pela exclusividade de uma escolha de objeto heterossexual. No caso da menina, entre 3 a 6 anos, ela vai formar, ela também passa por o que nós chamamos de complexo de Electra, mas ela vai repudiar a mãe para querer um homem igual ao pai. E também só vai acontecer se ela admirar esse pai, se esse pai for presente, se a gente tiver referências suficientes, porque é muito complicado, porque quem constrói a figura do pai é a mãe. Então, mesmo que você tenha um marido que é uma porcaria dentro da sua casa, você precisa fazer essa criança acreditar que ele tem boas características, porque se você não faz isso, você não está fazendo mal para você, ou você está fazendo mal para a criança que não tem um objeto de referimento, de referência, né? Então, é muito importante essa mãe criar esse conceito de pai. E ela vai ter a idade certa de que ela vai descobrir se esse pai é bom ou não. Mas se isso não acontece, se a mãe não é capaz de lidar com o próprio emocional e passa todo o emocional para as crianças, a tendência é que elas tenham divergências na formação do gênero, tá? Porque eu não vou querer amar um homem ou ter um marido sabendo que ele é um objeto de sofrimento. Eu vou querer ter uma mulher, obviamente, não um homem. Natural isso, tá? De fato, se a criança renuncia tanto à finalidade quanto ao objeto, e consequentemente também ao investimento heterossexual,
internaliza a mãe e estabelece um superego feminino que dissolve e desorganiza a masculinidade, consolidando em seu lugar as disposições femininas. Mesmo para menino, o complexo de Édipo pode ser positivo, que é a identificação com o próprio sexo, e negativo, identificando com o sexo oposto. A perda do pai, introduzida pelo tabu do incesto, pode resultar tanto uma identificação com o objeto perdido, que é a consolidação da masculinidade, quanto em um desvio de propósito do objeto, caso em que a heterossexualidade triunfa sobre a homossexualidade em um objeto substituído e encontrado, tá? Vamos lá. E se a mãe não é boa, não é presente, não cuida desses filhos na formação do Édipo, né? Se a mãe é a mãe que não atua, né? Então, a menina pode vir a desenvolver traços masculinos, porque ela entende que o pai ela é a pessoa, a quem ela tem que se inspirar, né? Então, e a menina vai acabar buscando uma mulher para poder compor essa mãe, esse carinho maternal que ela não teve, essa absorção que ela não teve. E se o menino não tem a mãe, a tendência, quando o menino não tem a presença da mãe, é realmente entender que ele precisa se introjetar essa mãe dentro dele, ter características maternais dentro e pode se transformar na homossexualidade por conta disso, por ter características femininas dentro de si, ou até mesmo ter ódio de mulheres, raiva de mulheres, por conta da mãe não ter dado aquilo que ele precisava, né? E ter mais afeto pela parte masculina. Bom, gente, isso aqui é uma introdução. Eu gostaria que vocês pudessem ler isso com calma. Eu fiz questão de traduzir isso para português, apesar de ter sido, eu acho que uma tradução um pouco desastrosa, né? Mas aqui eu falo, inclusive, no final, sobre coisas que o DSM classifica como patologias da sexualidade, né? A disforia do gênero, por exemplo, né? A disforia do gênero é uma sensação de desconforto considerável ou dificuldade de funcionamento relacionada à sensação constante de que o sexo anatômico de alguém não corresponde ao senso interno de si mesmo, como homem, mulher, ou outro gênero, identidade de gênero, né? E a disforia é uma coisa que acomete incrivelmente muitas pessoas hoje em dia, né? A gente tem cerca de 4% da população acometido pela disforia. E a disforia está ficando cada vez mais frequente por conta dessa não identificação com o sexo, com o próprio sexo, ou com o sexo de outras pessoas, enfim. Isso pode ser talvez resolvido com a terapia psicanalítica, né? Então, antes de qualquer coisa, antes de escolher a sexualidade, busque um processo terapêutico que possa dar clara definição aos processos mentais desse indivíduo. Aqui sim, eu não sou contra a escolha do gênero, mas eu sou contra a escolha de forma inconsciente, tá? A outra coisa é que eu coloquei uma pesquisa científica aqui, os dados de uma pesquisa, do funcionamento defensivo de indivíduos diagnosticados com disforia de gênero no início do tratamento hormonal. Muitas pessoas que sofrem de disforia de gênero, depois elas se acordam e querem fazer a mudança do sexo, né? Ou o tratamento hormonal para a mudança do sexo. Isso tem que, obrigatoriamente, ser acompanhado por uma terapia. E aqui eu explico os mecanismos de defesa, né? No funcionamento defensivo da personalidade, avaliado em 36 indivíduos com diagnóstico de disforia de gênero, tá? E como é que eles foram, como eles passaram por esse teste e as conclusões do processo, o que aconteceu, né? Nesse sentido, é importante considerar o papel do apoio psicológico às pessoas transgêneros, não como mecanismo para neutralizar a cisão ou distorção da autoimagem, como já entendido por muitos autores, mas como um papel destinado a melhorar a capacidade dos sujeitos de processar experiências de vida estressantes, mentalizar mudanças que experimentam em seu corpo e mente durante a transição do gênero, tá? Então, é muito importante o processo terapêutico de acompanhamento, não é só a terapia na questão hormonal, mas a terapia na questão mental, que não substitui. A terapia não tem nada a ver com o médico, então o processo terapêutico não é o processo da medicina, tá? São coisas que trabalham juntos, são coadjuvantes, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Conclusões. O presente trabalho de pesquisa foi realizado para demonstrar a importância da atenção no manejo clínico do paciente, principalmente quando falamos de identidade de gênero. Também da conduta interna da clínica, ferramenta e linha de raciocínio a respeito dessa questão. É importante dizer que a limitação desse trabalho é a parte biológica que sequer foi atribuída ou discutida por razões de extensão de pesquisa. Então, eu não estou discutindo aqui as pessoas que biologicamente nascem transexuais. Desde pequenininho você vê que biologicamente tem mais hormônios femininos que masculinos e nasceu com o sexo masculino. De repente teve o órgão sexual, mas tem os hormônios completamente diferentes, enfim. Eu não estou discutindo isso, tá? Essas frações biológicas. Eu estou discutindo aqui relações mentais com a decisão dos transgêneros, ok? Eu espero ter esclarecido. Se vocês tiverem dúvida, podem me escrever. Um beijo grande, fiquem com Deus. Até mais.